Bom, vejamos agora o comando matriz ou array do AutoCAD ou arranjo. De cara vamos ver uma diferença aqui entre o uso do comando array no Revit e no AutoCAD. No AutoCAD, o array tem dois modos, o retangular e o polar. Aqui nós temos o linear e o radial. Tá? É quase a mesma coisa, com exceção de que no AutoCAD, quando a gente faz o array retangular, nós definimos o número de linhas e o número de colunas. Ok? Isso aqui não é possível aqui no Revit, não de uma forma direta. Nós temos a forma linear e a forma radial, né, ou polar, que é equivalente. E se nós quisermos, por exemplo, termos então, vamos pegar esse exemplo aqui, eu tenho uma mesa, né, com 4 cadeiras aqui, tá? Quero fazer um arranjo, uma combinação delas, né, retangular, número de linhas e número de colunas aqui, eu tenho que fazer em 2 movimentos, ok? Bom, vamos começar então. Padrão, eu posso clicar no comando, né, e em seguida selecionar o objeto, tá? Dentro daquele mesmo padrão. Quando eu clico no objeto, ele não termina imediatamente a seleção, não dá prosseguimento ao comando até que eu tecle barra de espaços. Ok? Talvez por isso o padrão ideal seja clicar no elemento e em seguida utilizar o comando. Tá? Vamos ver antes, só um adendo aqui, como quase todos os comandos têm. Reparem que a gente já viu em outras videoaulas, né, em outras situações, que se eu seleciono uma parede, tá, me aparecem aqui, no caso aqui apareceu só uma, né, mas se fosse uma parede no meio apareceria mais cotas temporárias, tá, que servem exatamente para eu poder ajustar esse posicionamento desse elemento. Quando eu clico então na parede, né, aparecem essas cotas, e aqui ó, na barra de opções, no caso de paredes não tem muitas opções. Quando eu clico no elemento como esse aqui, né, que é uma mesa, no caso é um componente, ok? Só por curiosidade eu inseri esse elemento aqui, a gente vai ver uma aula específica sobre componente, tá? Mas eu vim aqui em início, tá? Componente, fui lá em carregar família, fui até a família de... Ele já me oferece aqui o Metric Library, né, na família de imobiliário, e carreguei aqui mesa com cadeiras, ok? É um objeto parametrizado, reparem que no preview aqui tem mais cadeiras, né? Enfim, eu posso modelar só para saber de onde que apareceu esse elemento aqui. Bom, vamos ao comando matriz ou array. Cliquei no objeto, né? E reparem que, aliás, antes do comando array, né? Estava falando sobre a questão das cotas, né? Cliquei na parede, apareceram cotas aqui. Quando eu clico no elemento tipo componente, tá? Essas cotas não aparecem imediatamente. Tá? Se eu desejar que elas apareçam, eu tenho aqui ó, na barra de opções, né? Ativar cotas. Aí sim vai aparecer aqui a cota que me permita ajustar aqui o posicionamento desse elemento. Ok? Bom, vamos então finalmente, eu enrolo pra caramba, né? Vamos lá ao comando array. Cliquei no objeto, seleciono array. E aqui, como sempre, barra de projetos. Bom, vamos estudar então o primeiro array, que é o array linear. Em princípio, o comando array ele tem alguma diferença, tá, do AutoCAD. Vamos supor aqui que eu queira colocar 4 fileiras, tá, de 4 colunas no caso, né, de mesas aqui. Então eu vou colocar aqui o número 4, certo? Então, como ela no AutoCAD, eu posso digitar uma distância ou, no caso, marcar 2 pontos, né, que é o que eu vou fazer. Agora no Revit, ele tem uma coisa muito legal. No AutoCAD, quando eu marco 2 pontos, tá, a distância entre esses 2 pontos é exatamente a distância de array entre um objeto e o próximo objeto, necessariamente, que é o que eu faria aqui. Clico num ponto qualquer, quando eu movimento aqui esse ponto, vou colocar aqui, por exemplo, 2 metros, né? Posso digitar 2 ou, se eu tiver precisão no mouse, uso o próprio mouse, vou digitar 2 e fez a mesma coisa que o CAD, né? O primeiro
entre o primeiro e o segundo tinha 2 metros, então ele colocou aqui, fez um arranjo de 4, como eu queria, né, a 2 metros de cada um. Imediatamente após terminar, ele já me pergunta, ó, ficou satisfeito, são 4 mesmo? Ah, deixa eu ver se dava 5. Eu clico aqui, ó, ele já está selecionado o número, eu posso digitar aqui 5 e dou Enter, ele já cria mais um. Tá ok? Então começa a diferença aí. Ctrl Z, vamos voltar aqui. Cliquei no objeto, comando matriz, né, o array. Bom, já sei que 5 dá, né? Vamos manter o nosso 4 agora? Não, mas eu queria 4. Tá? Eu queria 4, mas eu queria distribuir de uma forma mais uniforme. Então, olha só que legal. Em vez de selecionar aqui mover para o segundo, eu posso colocar mover para o último. Tá? Isso quer dizer o quê? Que eu marquei um ponto aqui, vou marcar no meio da mesa. Aqui, ó. Tá? E o próximo ponto, eu não vou estar marcando o segundo elemento, eu vou estar marcando o último elemento. Tá? Isso significa que ele vai fazer a distribuição nesse espaço das mesas, aí no caso, para o número de elementos selecionados. Cliquei, ele colocou 4. Ok? Mesma coisa, me oferece aqui a opção de mudar, né, no final do comando, me arrepender. E claro, deixa eu ver como é que ficaria 5. 5, Enter. Ele no mesmo espaço, ou seja, mantendo o primeiro ponto e o segundo e o último, né, no caso aqui, ele me oferece a opção de alternar. Ah, 5 não ficou legal, 4, queria ver como ficaria 3, clico no número 3 e assim por diante. Ok? Ctrl Z, voltamos, clicando no elemento de novo, matriz, ok? Eu poderia também, vou colocar aqui agora 5, né? Vou marcar esse mesmo ponto, só que agora eu não vou colocar na horizontal, eu quero colocar na diagonal. Tá? Então, mesma coisa, mesmo procedimento. Tá? Ele vai me permitir fazer esse arranjo. Aqui o último estava selecionado, né? Eu vacilei aqui, mas deu para entender. Ctrl Z, clico de novo, comando array de novo. Tem o primeiro ponto, né? Marquei aqui. Se eu quiser restringir o meu movimento só vertical, só horizontal, clico aqui em restringir, ele não vai me permitir fazer aqui na diagonal. Tá ok? Vai ser só 0 ou 90 graus. Primeiro e último, retirando restringir, marquei aqui. Aqui no caso já estava só com 2 elementos, posso me arrepender aqui, 5. Ok? Bom, mais uma vez, clico no objeto, clico no array. E repare que outra opção aqui. Bom, aqui vimos então, eu posso selecionar o segundo elemento ou o último, restringir o movimento, um número de elementos, e aqui tem, ó, agrupar e associar. Vamos tirar esse agrupar e associar, ver o que acontece. Eu vou colocar 4, vou mover da mesma forma para o último, clico no primeiro ponto e coloco no último. Quando eu faço isso, olha, acabou aquela opção que ele me oferecia de me arrepender e mudar. Tá? Eles estão desagrupados, ou seja, ele criou e acabou, fim de papo. Tá certo? Então agrupar serve para, inclusive, eu me arrepender e mudar as opções antes de terminar o comando. Cliquei, arranjo, vou manter agrupar, quero 4 objetos, selecionei o primeiro, está lá como selecionando no último, tá? Mover para o último, número de objetos 4, agrupado, clico lá no último, tá? Bom, estou satisfeito com 4, terminei, beleza, tá? Quando eu cliquei fora, ele me deu o número, né? Mesmo estando agrupado, parece que está tudo ok, que está tudo simples, mas se eu selecionar um elemento desse, repare aqui, ó, que ele continua sendo um grupo de modelos matrizes. Tá? Se eu quiser desvincular um do outro, eu clico aqui em desagrupar. E aí passou efetivamente a cada um ser um elemento, né? No caso aqui uma mesa retangular. O primeiro elemento, ele foi o elemento original da matriz. Bem, vamos fazer uma experiência agora, fazendo um arranjo horizontal e seguido um vertical. Clico no elemento, vamos fazer um array, uma matriz, né?
de 4 elementos, clicando no primeiro e no último, mantendo agrupado. Então cliquei aqui no meio, né, e cliquei lá no último, dividir em 4 elementos. Beleza, aqui é um array, né, seleciona qualquer um dos elementos, ele vai mostrar que é um grupo de modelos array. Beleza, agora eu quero fazer um arranjo vertical. Se eu clicar num elemento para fazer um arranjo, ele vai fazer só a coluna de um elemento. Ok, vamos ver? Vamos colocar aqui agora 3 elementos. Eu vou clicar no ponto aqui e um ponto no final. Confirmo o que eu falei. Vamos dar um Ctrl Z e voltar agora. Eu quero fazer um array aqui, uma matriz da linha inteira. Então seleciono todo mundo. E repare o seguinte, quando eu selecionei todo mundo, está aqui, o grupo de modelo matrizes. Quando eu clicar no comando array, tá, repare que fica um retângulo dentro do outro. Tá? Tem um conceito que a gente ainda não viu, nem no módulo básico, que é o conceito de grupo. Tá? Seria semelhante ou equivalente ao bloco no AutoCAD. Né? Eu faço um bloco e eu junto várias entidades. No caso lá, linhas, arcos, né? Polilinhas, enfim, várias entidades num bloco. Tá? E o que ele faz quando ele agrupa é exatamente isso, ele junta os elementos num só. Tá? Então eu vou colocar aqui, no caso aqui, 3 elementos, movendo de novo para o último. Então clico no primeiro ponto, clico lá no último alinhamento. Tá? E repara o que vai acontecer. Esse grupo vai ser formado por um conjunto de linhas, né? De modo que me permita fazer a variação aqui. Se eu quiser 4 aqui, por exemplo, Enter, ele faz a redistribuição. Ficou muito apertado, vou colocar 3 de volta. Beleza, cliquei fora, está terminado. Agora, quando eu passo o mouse aqui perto do objeto, repare que ele me oferece, me exibe aqui o que é esse elemento, né? Ele é um grupo de modelo, de matrizes. Esse também é um grupo de matrizes. Ok? Vou adiantar o assunto grupos. Né? Se eu quisesse agora refazer esse elemento, tá? Repara que aqui, esse elemento matriz, tá? Ele ao mesmo tempo que ele é um grupo de modelos, ele também é um grupo de matriz. Né? Então posso clicar aqui e alterar aqui o número de combinações de grupos, tá ok? No entanto, se eu quisesse alterar aqui agora o número de mesas, né? Queria colocar 3 ou 5, enfim, eu teria que editar o grupo, tá ok? Eu editei o grupo, ele botou em Grayout, né? Desabilitou o resto do desenho inteiro, então posso clicar aqui agora e eu altero esta matriz. Olha que interessante, vou mudar para 5, Enter. Tá? E quando eu acabar agora, ele vai alterar todo o conjunto. Ok? É um conceito um pouco complexo, mas muito poderoso na alteração de elementos de forma coletiva. Beleza? Vamos em frente. Vou apagar então agora todo mundo aqui, que não me interessa. Para eu apagar agora aqui, eu preciso desagrupar. Tá? Desagrupei. Ele deixou de ser um grupo, voltou a ser uma matriz, né? E agora eu posso eliminar então esses elementos. Clico no primeiro, ele continua sendo uma matriz, eu peço para desagrupar e ele voltou a ser efetivamente uma mesa. Ok? Vamos arrastar essa mesa aqui para o centro, ver um outro tipo de array, que é o array polar. Melhor, vou colocar ele aqui. Vamos supor que eu tivesse agora que fazer um arranjo, vamos colocar aqui simular aqui, né? Um laguinho. Vou colocar aqui umas paredes, tá? Como se fosse. Vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Tivesse aqui um laguinho, agora eu quero fazer um arranjo de mesas em volta desse elemento. Clico no objeto, né? Entro no array ou matriz. Eu vou usar radial. Tá? Os mesmos conceitos, tá, pessoal? Agrupar, desagrupar, número de elementos. Vamos tentar aqui colocar 8 elementos. Reparem que ele me dá a opção, ele já me escolhe, né, a semelhança do comando rotate, o eixo de rotação. Tá?
eu quero movê-lo, né? Vou arrastar esse eixo, clico e arrasto para, no caso aqui, o centro dessa circunferência, que dessa circunferência representa uma parede, né? Bom, mesmo conceito, tá? Eu quero mover para o segundo ou para o último, tá? Para que eu vou fazer o que? Vou marcar o ângulo inicial e vou marcar o ângulo final, tá? Ou eu coloco o ângulo aqui, eu quero distribuir no ângulo de 360 graus, tá? Ou seja, em toda a volta da circunferência. Quero botar 8 conjuntos de mesa e cadeira no ângulo de 360 graus. Nesse caso aqui não faz sentido mover para o segundo ou para o último, porque eu já estou determinando o ângulo, ok? Então, ou eu escolho o segundo, ou seja, o ângulo entre esse e o próximo, seria o ângulo entre todos, clicando com o mouse, ou eu digito o ângulo aqui e clico em Enter. Ok, ele fez lá. E o que ele me oferece aqui? Alterar o raio. Ok, o raio 3. Vamos colocar aqui o raio. Na verdade, foi uma aproximação. Se eu colocar um raio de 4, o que acontece? Ele vai me afastar o próprio objeto primeiro aqui que eu selecionei. Vamos colocar 2.5. Ok, e aqui eu posso ir variando o meu afastamento. Tá ok? Então, array misturado com move, com rotate, tá certo? Por falar em rotate, repare que à medida que o objeto foi sendo rotacionado, as cadeiras também foram sendo rotacionadas. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos voltar vários, né? Cliquei no elemento, array. Quando eu coloquei aqui em radial, tá? Agrupar e associar. Vamos novamente, movo meu eixo de rotação para o centro dessa circunferência, né? Vamos colocar o segundo. Cliquei no primeiro, cliquei para o segundo. Número de objetos aqui, vamos colocar aqui 5. Tá? Coloquei aqui, então ele distribuiu 5 elementos. E tendo lá o agrupar e associar selecionados, eu posso aqui, da mesma forma que vimos no array linear, e fazendo a variação. Ficou muito afastado, eu posso colocar 6. Né? Vamos supor que eu tivesse, sei lá, um palco aqui e não pudesse ocupar a área inteira, né? Apenas um ângulo determinado. Então eu vou vir aqui fazer um estudo de quantas cadeiras caberia nesse ângulo. Então, 6. Ficou legal? Ficou. Né? Aliás, a propósito, aqui eu usei a distância entre o primeiro e o segundo, né? Por isso que ele, na verdade, ele prolongou. Vou dar Ctrl Z aqui. Nesse exemplo, então, que eu queria, na verdade, eu clico aqui, vou mover para o último, movo sempre o ponto de rotação, né? Primeiro lugar. Repare aqui, ó, que, no entanto, quando eu passo de 180 graus, ele vai me dar a opção do outro lado. Tá? Então, eu teria que fazer aquela continha de 360 menos o ângulo que eu quero. Se eu quisesse, na verdade, usar esse espaço aqui, vamos colocar 270 graus, por exemplo. Eu tivesse uma restrição 90 graus aqui que eu não posso usar. Então, eu colocaria aqui 270 graus. Teclo Enter. Ele colocou, no caso, 3 objetos em 270 graus. E aqui eu posso fazer um estudo. Será que cabem 6? Ficou legal, não ficou, então ficou muito, enfim, aqui eu posso fazer esse estudo, tá ok? Da mesma forma, os elementos permanecem agrupados até que eu clique em desagrupar elementos. Bom, só para finalizar, vou fazer aqui novamente rapidamente um array desse objeto, mover para o centro. Vamos supor que eu coloquei aqui 3, né? Vou colocar aqui 5 logo. Coloquei mover para o segundo, cliquei nesse ponto e acidentalmente, sei lá, fiz um arranjo aqui que não ficou muito legal. Tá? Então eu posso aqui alterar o número de elementos, né? E reparem que a relação que eu estabeleci no array entre os elementos, ela vai permanecer fixa. Então se eu pegar esse elemento aqui, por exemplo, tá? Vou clicar fora, eu cliquei aqui num dos elementos, ele permanece como um grupo de modelos, né? Matriz, array. Se eu clicar nessa bolinha aqui, que é um equivalente ao grip, se eu aumentar o ângulo, tá? Eu vou variar aqui o ângulo entre as cadeiras. Então, posso ir afastando aqui de uma forma
uniforme, mantendo a relação, tá? Dá mais versatilidade de fazer aquele teste. E se eu deletar um elemento, aqui ele fica, ele muda para desagrupado automaticamente, né? Um dos elementos perdeu o sentido. Se eu fiz um array linear, tá? Vamos colocar aqui 4 elementos, movendo para o último. Vou restringir para ter certeza de que ele vai ficar horizontal. Aliás, não vou restringir, vou colocar aqui um ponto, vou marcar o último aqui. Da mesma forma, o array linear, ele também vai manter essa relação, de modo que se eu mover um dos objetos, reparem, ó, a relação entre os objetos, eles estando ainda agrupados, tá, eles vão se manter alinhados, tá, porque vão manter essa relação de proporcionalidade, né, de divisão igual entre eles. Tá, ok? Como se fosse uma cota aqui com um equal, né? Dividindo. Bom, este então foi o poderosíssimo comando array. Até a próxima.